Glória a Deus. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que a terra está cheia da glória do Senhor. Nós fomos ministrados aqui terça-feira sobre terra. Somos terra. E se somos terra, e se a palavra diz que toda a terra está cheia da glória, diga para o seu irmão assim: nessa noite, você e eu estamos cheios da glória do Senhor. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém por isso? Eu queria ler um texto da palavra de Deus, está em Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo de número 12. Efésios 6, 12. Está aqui na tela também. Diz assim a palavra de Deus: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal, e elas estão nas regiões celestiais. Você pode se assentar. Glória a Deus por esse texto. Existe um livro, um clássico, trouxe até ele aqui, é o best-seller, chamado A Arte da Guerra. Quantos já leram esse livro, A Arte da Guerra? Amém. É um livro clássico que diz os escritores que foi escrito há mais de 2.500 anos atrás, e fala sobre uma guerra literal, e o conceito da escrita e a literatura, e o que foi tirado daquele compilado, serviu para N coisas, para diversas áreas. Aplicam-se esse livro na área da economia, na área da política, na área da educação, na área empresarial, na área comercial, na área financeira. É a arte da guerra. Quem aqui ainda não leu esse livro? Levante a mão. Quem aqui gostaria de ler o livro? Bem, o primeiro que vier aqui vai ganhar o livro. Ó. Aí, ó. Aí, esse é cavalheiro. Esse é homem de Deus. Amém. Deus abençoe, uma boa leitura. Esse livro, ele tem várias máximas. E uma delas eu queria pensar nessa noite, que ele tem uma frase célebre. Ele diz assim: na luta entre os oponentes, você precisa conhecer duas coisas. Primeiro você precisa conhecer você, e depois você precisa conhecer o seu adversário. Então, quando você se conhece, e você conhece o seu adversário, com quem você está lutando, algumas coisas diferentes vão acontecer nessa batalha. E aí o livro, ele fala 3 níveis de conhecimento desses adversários, né? Eu e o meu oponente. O livro vai dizer assim: se você não se conhece e nem conhece o seu adversário, você vai perder todas as lutas. Toda vez que você subir no ringue, toda vez que você entrar em campo, toda vez que você se colocar a duelar com o seu adversário, sem se conhecer e sem conhecer a ele, você vai perder todas as vezes. E aí ele sobe o nível e dá uma outra diferença. Se você se conhece, você faz uma leitura de si próprio, você sabe quem você é, de onde você veio, você sabe os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você se domina, você tem um autoconhecimento, você tem uma autobiografia de si. Se você se conhece, mas você não conhece o seu adversário, vai ficar empate. Toda batalha vai ficar ou no 0-0, ou ele vai ganhar um dia e você vai ganhar no outro, e depois ele vai ganhar e depois você vai ganhar. Para cada batalha conquistada vai ter uma derrota no currículo. Então, se você não conhece a você e não conhece seu adversário, você perde todas as vezes. Se você conhece a você,
mas não conhece o seu adversário, você vai perder uma e vai ganhar outra. Mas, se você se conhece e você conhece o seu adversário, fica tranquilo, porque toda vez que você lutar, você vai ganhar todas as batalhas. Amém ou não amém? Então, trazendo esse conceito desse livro best-seller para essa mensagem aqui, eu quero pensar que a gente precisa conhecer duas pessoas, eu e o meu inimigo. E a Bíblia vai dizer que o meu inimigo não é a economia, o meu inimigo não é a política, meu inimigo não é meu chefe, meu inimigo não é aquela pessoa que não gosta de mim, meu inimigo não é a pessoa que fala mal de mim no trabalho, meu inimigo não é ninguém nesse mundo, a não ser o diabo. E o texto vai dizer que ele está nas regiões celestiais, ele tem uma habitação, ele tem um lugar. Então, ele não é desse mundo, ele não é desse reino. O meu inimigo, ele não é desse ambiente natural que eu vivo, ele habita nas regiões celestiais. Então, as leis que regem o meu inimigo, elas são diferentes das leis que regem a minha. Primeira coisa que a gente tem que aprender, que as leis que regem o meu inimigo, elas são imutáveis, porque elas são da região celestial. Amém ou não amém? Diga assim, as leis, diga mais forte, as leis que regem o meu inimigo, elas são imutáveis. Não sei aqui quem já ouviu falar de teorias, teoremas e leis, né, das áreas do conhecimento, por exemplo, da física, da química, da biologia. Existem níveis de conhecimento. Alguém tem uma hipótese e lança uma proposta. E se essa proposta é validada por um time, por uma equipe, por um corpo técnico, ela pode se tornar uma teoria, um teorema. E se isso for universal em todo o planeta Terra, em todos os ambientes, isso pode se tornar uma lei. Por exemplo, a gravidade, ela é uma lei. A lei da gravidade, ela é válida aqui no Brasil, na Argentina, na Alemanha, no Chile. E ela se torna lei por ela ser absoluta, ela é imutável, ela não muda. Se você soltar um objeto, ele vai cair, porque a lei da gravidade rege esse comportamento. Já a evolução é uma teoria. Então, alguém estudou e propôs a teoria num sentido, mas a evolução não é uma lei. A evolução ainda é uma teoria. E pode ser a teoria do criacionismo, a teoria do evolucionismo, a teoria de quem quiser propor uma teoria. Então, as leis, elas são imutáveis. E as leis que regem o meu inimigo, elas também são imutáveis, porque ele é desse ambiente celestial. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que todas as vezes que ele agiu, ele vai agir da mesma forma, do mesmo comportamento, porque ele não muda. Porque o padrão foi estabelecido. Então, se a lei é imutável, da forma que ele agiu no princípio, é a forma que ele vai agir todas as vezes. Quantos estão entendendo, pode dizer amém. Por exemplo, no Éden, quando ele entra em contato com a humanidade, com o homem, a lei que rege o ambiente celestial faz com que ele tenha um comportamento. Ele tenta enganar o homem, ele tenta enganar a mulher. E esse comportamento a gente vai ver repetindo-se quando ele entra em confronto também com Jesus. Da mesma forma que ele lidou com o homem, é a forma que no Éden, é a mesma forma que ele lidou com o homem fora do Éden, e é a mesma forma que ele vai lidar sempre, porque a lei é imutável. Então, ele tem um comportamento. Então, se eu preciso me entender e entender o meu inimigo, eu preciso entender que ele tem um comportamento padrão que foi estabelecido no princípio, e ele vai agir todas as vezes dessa forma. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 1, olha o que diz. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Lucas capítulo 4, verso 9. Olha o padrão sendo estabelecido. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, joga-se daqui. 10. Porque
está escrito. Então veja como é o padrão de atuação dele. O padrão de atuação, ele é uma lei, ela não muda. Então ele agiu no Éden, ele agiu com Jesus, e é a mesma forma que ele vai agir com a gente. E qual é a forma? Ele vai se utilizar de uma mentira. Ele vai se utilizar de uma verdade. Ele é o pai da mentira, mas ele vai se utilizar de uma verdade para saber o quanto nós sabemos dessa verdade. Aqui a proposta é, eu vou trazer uma verdade para Eva, para saber o quanto ela sabe dessa verdade. E eu vou trazer para Jesus uma verdade, para saber o quanto ele sabe dessa verdade. Mesmo sendo o pai da mentira, ele se utiliza de verdade, não para saber se ele tem a verdade, mas para saber o quanto eu e você sabemos e entendemos aquilo que Jesus falou como verdade. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Veja, ele diz para Eva, é assim que Deus disse? E ele traz uma verdade. E ele chega para Jesus e fala, olha, está escrito, é verdade, está escrito. Então, por que você não faz o que está escrito? Então, qual é a forma dele trabalhar? É se utilizando de uma verdade, para saber o quanto eu sei dessa verdade. Gênesis capítulo 3 ainda, versos 2 e 4, olha o que a mulher responde. Mas a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus disse que não era para comer, Deus não disse nada a respeito de tocar. Deus disse apenas, não coma. E ela disse, olha, Deus falou para mim que eu não posso comer, e Deus falou para mim que eu não posso tocar. Então, toda vez que a gente não entende perfeitamente aquilo que Deus disse para a gente, nós nos tornamos presas vulneráveis para o agir do nosso inimigo. Então, a gente precisa entender claramente qual é a palavra de Deus ao nosso coração. A Bíblia diz que a palavra dele não traz dúvida. Então, eu preciso entender de fato aquilo que ele falou acerca da minha pessoa. Amém ou não amém, irmãos? Se eu não entendo a verdade absolutamente completa, eu me torno uma presa vulnerável. Quando Eva trouxe a resposta, olha o que diz, então. Esse então dá sentido de assim, te peguei na curva. Peguei você na curva, porque você não entendeu exatamente o que ele disse. Ele disse que era para não comer, e você entendeu que era para não comer e não tocar. Então, aquilo que ele falou não está claro para você. Não está claro, você não entendeu qual foi o sentido da mensagem. E toda vez que a gente não entende o que foi dito, nós nos tornamos presa do inimigo. Então, a gente precisa entender claro, quando Deus falar, a gente tomar posse da palavra e colocá-la em prática e viver a palavra, entender perfeitamente aquilo que está sendo falado. Toda vez que Deus falar, eu quero ser como Davi, Senhor, tu falou uma, eu ouvi duas. Tu falou uma vez, eu entendi duas, porque aqui dentro ecoou, a tua voz ecoa. Quando o Senhor fala, eu entendo, então eu tomo posse da palavra. Irmãos, em nome de Jesus, toma posse de tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito. Você precisa entender e viver a palavra. Amém, irmãos? Eu lembro quando o pastor levou a gente lá em Cúcuta, na igreja do pastor José Satiro. Uma das ministrações, quem estava pregando era o pastor Toniel Fonte, lá de Porto Rico. E estava lindo, aquela manhã maravilhosa. E ele, na ministração, pediu a igreja para vir à frente. E eu fui à frente como dezenas de pessoas. E ele estava orando pelas pessoas. E quando ele parou na minha frente, irmãos, o homem é de Porto Rico, eu sou do Brasil, ele não sabe nada da minha vida. Ele parou na minha frente e falou assim, abre os olhos. Eu estava orando de olho fechado, eu abri o olho, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim diz o Senhor, quando você voltar para o Brasil, vai sobrar. Você não vai perder o seu apartamento, você está com
falta de recursos, mas quando você voltar para o Brasil, vai sobrar recursos. Eu agarrei aquilo. Eu não ouvi mais nada de todos os dias que nós passamos lá, eu só ouvi isso e eu guardei isso. E eu liguei para a Tati e falei, olha, eu recebi uma palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que vai sobrar. Irmãos, quando eu voltei para o Brasil, o meu apartamento estava no leilão, eu estava devendo, acho que 1 ano de prestações atrasadas, eu não consegui pagar o imóvel, da João Silva. Eu morava na João Silva, o pastor foi visitar lá, foi orar lá. Veio uma dificuldade na financeira, e atrasei uma, atrasei duas, e fui deixando. A Caixa Econômica ligou algumas vezes para mim. Falou, olha, vem aqui acertar, vai para o leilão. Uma vez eu fui lá, sentei para negociar, e o gerente falou, olha, você tem que pagar todas as parcelas atrasadas para continuar pagando as outras da frente. Eu querendo negociar, pegar o montante atrasado, jogar para frente, uma confusão. E ele, não, tem que pagar tudo atrasado. E aí eu fui lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes tentar negociar com ele. E ele me somou, fez o somatório. Quando eu cheguei de Colômbia, eu tinha uma palavra. E Senhor, eu entendi claramente o que o Senhor falou. Está claro no meu coração, vai acontecer o milagre. E aí um dia, o pastor, saudoso Gesiel Monteiro, que partiu para a glória, e foi um obreiraço aqui, amigo nosso, um dia me ligou, Serginho, vem aqui almoçar comigo. E eu fui lá, a gente era amigo, ele fez o meu discipulado, a gente sentou na mesa, ele falou assim, Serginho, quanto que é a tua dívida? E eu falei assim, não tenho dívida não, rapaz. Que isso, eu sou pastor, como é que você está endividado? Aí ele, Serginho, com a gente não cola isso, cara. Fala aí, cara, quanto você está devendo? Não estou devendo nada não, pastor. Ele, e tu vai mentir? Tu vai falar para mim que quem disse para mim é mentiroso? Deus revelou para mim, você vai falar que quem revelou para mim é mentiroso? Aí não tinha como negar. Eu falei, estou devendo, pastor. E ele, quanto que é a dívida? Eu falei, nem sei. Ele falou, então vai lá saber. E eu corri no banco e era 39.900 e alguma coisa. E eu voltei lá, falei, pastor, 39.250. Quanto? 39.250. Quanto que é, Sérgio? 39 mil e 40 mil reais aí. 40 mil? Tirou o cheque. Então, vai lá, paga. Eu falei, meu Deus, bom, pastor, não, eu não tenho nem como pagar isso, pastor. Ele falou, não é empréstimo. Não é empréstimo. Deus mandou comprar a tua dívida. Eu falei, não, pastor, não, Deus mandou comprar. Aí eu voltei no banco, agora com a bufufa no bolso. Entrei no banco, o gerente já estava lá. Você de novo, rapaz. Você tem que entender, você é jovem, a vida acontece, a gente perde, um dia a gente ganha. Na frente você vai comprar outro, você é novo, a vida dá muitas voltas. Eu falei, não, eu vim aqui pagar. De novo, com essa conversa. Eu falei, não, rapaz, eu vim aqui pagar agora. Soma tudo aí, vou arrematar tudo de uma vez. Vou arrematar tudo. E aí ele chamou o outro gerente com maior educação foi lá e arrematou tudo. E o imóvel foi resgatado, o imóvel não foi para o leilão. Aí no outro mês, a parcela ia continuar, porque eu paguei as atrasadas. No outro mês tinha a outra parcela. E quando chegou a outra parcela, eu também não tinha. Eu falei, que eu vou ter que vender esse imóvel? E aí o pastor falou assim, cadê o boleto da outra parcela? Eu falei, não, ainda não chegou. Já chegou, me dá o boleto. Você não entendeu. Deus mandou comprar a tua dívida. Eu falei, é isso que eu estou entendendo? A tua dívida está comprada. Todas as parcelas restantes, eu vou pagar todas. Irmãos, quando Deus fala, a gente tem que tomar posse. Se Deus falou, abraça isso. Não coloca dúvida. Mas se, não, ele mandou comer, mandou tocar, ele falou para não olhar. Não. Deus falou X, é X. Deus falou A, é A. Deus falou B, é B. Então fica com a palavra que Deus falou para você.
quando o diabo descobriu que Eva não entendeu claramente o que Deus disse, o texto diz assim, então, ele foi lá e se aproveitou. Ah, te peguei porque você não entendeu. Você está colocando coisa que ele não falou. Ele falou só para não comer, você está falando que é para não tocar. Então, quando você não entende, você se torna presa fácil. Então, agora eu vou te pegar. Então, se as leis são imutáveis, ele agiu assim com Eva, ele tentou agir assim com Jesus. E ele colocou na mesa. Vem cá, olha, está escrito, então faz. Só que com Jesus é diferente. Porque Jesus entende perfeitamente o que o Pai disse. Está escrito, mas também está escrito. Então arreda-te daqui, porque eu vou te vencer pela palavra que está escrita. Amém, irmãos? O que Deus falou para você, abraça isso. Deus falou que vai fazer um milagre, segura. Não duvida por nada. Mas e a pandemia? Não interessa a pandemia. Mas e o dólar? Não interessa o dólar. Mas e a economia? Não interessa a economia, o interessante é o que ele disse a nosso respeito. E se ele falou, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa palavra, amém? Então, as leis são imutáveis. Da forma que ele agiu lá no princípio, é a forma que ele vai agir todas as vezes. Olha que interessante, irmãos. Tão importante quanto o que Deus disse, é o que nós entendemos do que foi dito. Quantas palavras nós temos desse altar, rema de Deus, palavras claras, reveladas, objetivas, e a gente abraça isso, mas quando a gente vira a esquina, a gente começa a colocar os porquês, os praquês, e os comos, e os sis, e meu Deus, e uma confusão. Então, eu preciso me entender para essa luta, e eu preciso entender o meu inimigo, e a forma dele trabalhar é imutável. Ele agiu no Éden, agiu com Jesus e age conosco. Ele vai se utilizar de uma verdade para saber o quanto você sabe dessa verdade. O quanto eu sei dessa verdade. Mesmo sendo o pai da mentira, ele não vai trazer coisas óbvias. Ele não traria nada diferente para Jesus e para Eva. Coisas absurdas. Ele não vai trazer uma coisa absurda para mim, porque ele sabe que nessa área ele não consegue. Então ele vai trazer uma verdade, mesmo sendo o pai da mentira, e ele vai colocar em xeque. Eu quero saber o quanto que o Sérgio sabe da verdade que foi dita a respeito dele. E se ele mostrar alguma vírgula errada, eu vou pegar ele na curva, porque eu vou descobrir que ele não sabe exatamente o que foi dito a respeito dele. Quantos querem entender a palavra de Deus nessa noite? Digam amém, irmãos. Segunda coisa que eu preciso aprender do meu inimigo, ele vai tentar me fazer errar como ele errou. Olha que interessante, Isaías, capítulo de número 14, versículos de número 12, 13 e 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim, eu subirei ao céu. Exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei, diga assim, semelhante ao Altíssimo. O nosso inimigo, ele vai tentar nos fazer errar naquilo que ele já errou. Qual foi o erro dele? Olhar para o trono de Deus, o seu Criador, tentar ser semelhante a Ele, e nessa tentativa de se tornar semelhante, a inveja tomou conta do coração dele, e ele disse a si mesmo, eu sentarei lá, e serei semelhante a Ele, eu serei melhor que Ele, eu quero a glória dEle, eu quero o trono dEle, a partir de uma comparação. Então, o erro dele, o que fez ele perder a sua majestade e a sua glória, é a mesma ferramenta que ele vai tentar fazer com Eva. Olha o que ele diz para Eva, veja o fruto está diante de ti, Gênesis 3, 4, 5, vamos voltar para lá. Então a serpente disse à mulher, Gênesis 3, 4 e 5, é certo que vocês não morrerão.
Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. 4. Então disse a serpente à mulher: é certo que vocês não morrerão. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Diga assim: e como Deus, look like, como Deus, semelhante a eles, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que o diabo queria? Fazer com Eva a mesma coisa que aconteceu com ele. Eva, o meu erro foi querer ser semelhante a ele. O meu erro foi querer me comparar a ele. O meu erro foi querer ser igual a ele. E eu vou fazer exatamente com você. Então, se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Você vai ser semelhante a Deus. Você vai ser parecida, você vai ser igual, você vai ser como Deus. Então, qual é a ferramenta que o diabo usa para me atacar nas nossas guerras? É aquilo que ele errou. Ele errou quando ele começou a se comparar. E quando ele começou a se comparar, entrou uma inveja e ele quis ser maior que Deus. Qual é a forma que ele usa para a gente se degladiar e perder as batalhas? É quando a gente entra no mundo das comparações. É quando a gente entra nesse mundo não saudável das comparações, porque comparação é saudável, no natural é saudável. O pastor Jaime mesmo disse que o pai dele, dizia para ele: ande com quem é melhor que você. Por quê? Porque quando é melhor, ele vai comparar. Pô, o cara é melhor que eu. Então, é uma comparação saudável. Então, se ele é melhor, eu preciso melhorar. Então, eu vou ter que melhorar o meu estilo, o meu padrão, porque o cara está melhor. Então, agora, quando essa comparação deixa de ser saudável e se torna uma inveja, irmãos, a gente não desfruta daquilo que Deus reservou para nós. Porque Deus fez a gente individual. Deus, quando te fez, Ele jogou a forma fora. Deus não tem robôs, Deus não tem lotes de pessoas, série de pessoas. Deus tem pessoas individuais e para cada um Ele tem uma história linda, maravilhosa, bela, com erros, com defeitos, com manias, com coisas boas, com coisas não tão boas. Mas eu preciso aceitar a minha história, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso viver a minha vida, o meu projeto, a minha ideologia que Deus colocou para eu viver. Eu não posso entrar no mundo das comparações, porque quando eu me comparo, eu uso a ferramenta que derrubou o meu inimigo, o meu oponente. Quantos estão entendendo, pode dizer amém? Então, as leis são imutáveis. Ele colocou uma comparação para Eva, e é a forma que ele vai guerrear com a gente. E toda vez que ele tenta nos destruir, ele coloca uma pessoa do lado para a gente se comparar. E aí a gente olha, o jardim do outro é mais verde, o carro do outro é mais bonito, a igreja do outro é mais cheia, o trabalho do outro paga mais, e aí a gente vai entrando por esse mundo das comparações. E toda vez que a gente se compara, a gente está dizendo para Deus assim: Deus, o teu plano não é tão bom, não é legal. Porque eu estou abrindo mão da minha vida para querer viver a vida do meu próximo, do meu companheiro. Isso é uma ferramenta, irmãos, que o diabo usa para nos derrotar. Ele vai fazer isso como padrão, porque as leis são imutáveis. Então, o que fez ele cair é o que ele vai usar com a gente. Então, olha que legal, olha que interessante quando eu penso nisso, quando ele faz essa proposta para Eva. Você, Eva, precisa ser igual a Deus. Você precisa ser semelhante a Deus. Quando você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai saber tudo como Ele sabe. Você vai saber o bem e o mal como Ele sabe. Você vai ser um Deus. Você vai ser igual a Ele, você vai ser semelhante a Ele. Mas olha que interessante. O que o diabo estava prometendo para Eva, já era o que ela... Já era, sim ou não? Ele estava dizendo: olha, vocês serão semelhantes a Ele. Mas o texto anterior diz assim: e a Trindade disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, o que para o diabo é uma promessa, para mim, para você, já é uma realidade.
O que para ele é uma promessa, olha, se você comer, você vai ser igual. Ele só esqueceu que Deus já me fez igual, e eu não preciso comer do fruto para ser igual, porque o que Ele me promete, eu já vivo por essência. Todas as mentiras do diabo, elas não podem me enganar, porque tudo que o diabo me promete, para mim já é uma realidade. Você pode dizer amém por isso? Diga assim, diga mais forte, o que o diabo me promete é uma mentira. Porque na minha vida já é realidade. Come que você vai ser igual, mas ele já me fez semelhante, ô bobão. Ei, você não entendeu? Eu já sou igual a ele. Eu já sou semelhante a ele. Eu tenho o DNA dele, eu tenho a essência dele. Ele me fez semelhante a ele, eu tenho o espírito dele. Então tudo que para você é uma promessa, para mim já é realidade. Então, quais são as mentiras que o diabo tenta nos enganar? Ah, faz isso que você vai ser feliz. Não, a felicidade já faz parte de nós. Não, faz dessa maneira que você vai se dar bem. Faz dessa forma que você vai ficar rico. Olha, eu vou te prometer riquezas se você fizer isso. Lembra o que ele prometeu para Jesus? Lucas capítulo 4, versículo 5, coloca para a gente. Olha que ousadia, irmãos. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Então disse assim, olha Jesus, olha todos os reinos, olha que coisa bonita, olha que coisa linda. E o diabo teve a ousadia de falar para ele assim, olha, eu vou te dar, eu lhe darei todo este poder e toda essa glória destes reinos, deste mundo, eu vou te dar tudo, porque isso me foi entregue e passo a dar a quem eu quiser. Então o diabo está fazendo o quê? Uma promessa para Jesus. Ei, se você me adorar, eu te prometo que eu vou te dar tudo isso aqui, toda essa glória que eu vou te dar. É só você me adorar. Eu te dou a minha palavra, eu te dou a minha promessa. Portanto, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Irmãos, o que o diabo estava prometendo para Jesus já era uma realidade. Sim ou não? Para Jesus já era uma realidade, porque Hebreus 1, olha o que diz Hebreus, capítulo 1, verso 1. Antigamente, muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ei, Ele é dono de tudo, antes de tudo existir, tudo existiu por causa dEle. E você vem querer me fazer historinha da carochinha, tu quer me prometer o que já é meu? Tu tá maluco, rapaz? Tu quer me prometer o que já é meu? Então se o diabo está te enganando, se o diabo está te prometendo, usa isso aqui que você vai ser feliz, ei, isso já é mentira, porque a felicidade já está dentro de você. Faz assim que você vai ser feliz. Não, todas as promessas dele são mentiras, porque o que ele promete, para mim já é realidade. Ele estava querendo prometer para Jesus o que já era dele. Ele já é herdeiro de tudo, ele já é herdeiro de todas as coisas foram feitas por ele, para ele, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, não acredite nas mentiras que o diabo está te dizendo. Essa é a forma que ele usa para entrar num embate com a gente. Ele faz mentiras, promessas para a gente, promessas mentirosas. Então, toda vez que você ouvir uma mentira do diabo, você diz para você mesmo e diz para ele também, ei, bobão, você está prometendo que já é meu. Você está prometendo que já é meu. Ele começa a colocar a minhoquinha na cabeça, larga essa mulher aí, larga esse casamento aí, fica com aquela lá é mais bonita, com aquela lá você vai ter alegria. Aí você fala assim, não, alegria para você é promessa, alegria para mim é realidade.
Não, faz um esquema que tu fica rico. Riqueza para você é promessa, riqueza para mim é realidade. Quantos estão entendendo, pode dizer amém, irmãos? Eu preciso me entender, eu preciso entender o meu inimigo, porque quando eu entendo quem sou e eu entendo quem ele é, não tem batalha perdida, porque Deus nunca perdeu uma batalha, e não é essa noite que Ele vai perder a tua. Em nome de Jesus, se prepara para entrar no campo de batalha e vencer todas as guerras, porque o diabo está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, ele não vai mais nos enganar com mentiras, porque todas as promessas dele são mentiras. O que ele promete para mim já é realidade. Já é realidade. E mais uma coisa que eu entendo, que eu preciso entender do meu adversário. Ele quer saber se nós sabemos verdadeiramente quem somos. Então, eu preciso agora entender quem ele é, descobrir a forma que ele trabalha, descobrir as ferramentas que ele usa, e agora eu preciso entender quem eu sou de verdade. Porque se eu tiver o pleno conhecimento desses dois, irmãos, a nossa vida vai fluir, a nossa vida vai jorrar. A Bíblia diz que do nosso interior flui rios de água viva. Rios de água viva. Olha que interessante, Lucas 4:3. Ainda em Lucas 4:3, o diálogo entre o diabo e Jesus. Olha o que diz, Lucas 4:3. Então, o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, ele está querendo, nas entrelinhas, dizer assim: você sabe quem você é? Porque Eva não soube. Quando eu disse para ela que ela seria igual a quem ela já era, ela caiu fácil, porque ela não sabia quem ela era. E você, Jesus, você sabe quem você é? Se você é o Filho de Deus, se eu sou o Filho de Deus, não tem cabimento essa pergunta, irmãos. Veja a forma que o diabo trabalha, nós aprendemos aqui que é imutável. Foi assim no Éden, foi assim com Jesus, e é assim com a gente. Perguntas óbvias, que as respostas são claras. E por que a gente erra? E por que a gente aceita essas perguntas, essas propostas? Porque muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos de verdade. Às vezes a gente até sabe quem Ele é, mas a gente não sabe quem nós somos, da forma que Deus nos fez. Diabo, se eu sou o Filho de Deus, olha o que diz Mateus 3, irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 16. Ah, você não entendeu. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito do Pai descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse camarada aí, meu filho, este é o meu filho amado. Uma pergunta: aqui no batismo, antes do batismo, Jesus fez algum milagre? Não. Aqui começou o ministério. Até o batismo, ele não fez nada. Ele só cresceu. Ele só ficou escondido no deserto um tempo, voltou, foi no templo, ensinou, falou da lei, da palavra, não fez nenhum milagre, não fez nenhuma cura, não fez nada, ninguém conhecia ele. Ele não fez nenhuma obra, mas mesmo sem fazer nada, uma voz bradou do céu e disse: esse é meu filho e eu amo ele. Eu tenho muito amor por ele, porque ele é meu filho. Então a gente aprende aqui que o amor de Deus Pai pelo Filho não é pelas obras que o Filho faz. O amor de Deus Pai pelo Filho é quem Ele é por essência. Eu amo Ele simplesmente porque Ele é meu filho. Ele não fez nada, não curou ninguém, não fez nenhuma obra, Ele não fez nada ainda. Mas como é que o Senhor ama Ele, se Ele não fez nada? Ele só é meu filho. E porque é meu filho, tem o meu amor. Quando Jesus ouve isso, o Pai dizendo isso, e quando ele escuta o diabo dizendo: se tu és o Filho de Deus, parece uma brincadeira.
está perguntando se eu sou filho? Eu acabei de ouvir a voz do meu pai. E o meu pai me disse que me ama, não pelo que eu faço. Meu pai disse que me ama pelo que eu sou. Eu sou filho e eu sou o quê? Amado. Diga para o seu irmão assim, você é filho amado. Você é filho amado. Então, como que entra numa guerra? Eu tenho que entender, estudar os dois adversários, eu e o meu inimigo. E como é que é o meu inimigo? O meu inimigo é mentiroso, meu inimigo usa de verdade para me enganar, para saber se eu sei a verdade do que Deus disse. Meu inimigo coloca o meu entendimento em xeque para ver se eu entendo o que Deus diz a meu respeito. Meu inimigo usa a ferramenta que ele caiu para me derrubar. Meu inimigo usa essas ferramentas. E agora eu entendo quem ele é e eu preciso entender quem eu sou. Então eu sou o filho amado de Deus e nada vai mudar isso. Nada vai mudar o fato de você ser filho. E não só filho, é filho e é amado. Amém, irmãos? Essa verdade precisa estar dentro de nós como uma essência. É se comportar como filho. Quem aqui é pai e mãe sabe. Como que o filho faz? O filho faz do jeito que é. Livre. Entra na casa, abre geladeira, sobe no sofá, tira o sapato, deixa tudo bagunçado e a gente vai lá catando. E a gente vai ensinar e fala assim, fica aqui, aí vira as costas, ele não fica, aí fica aqui, ele não fica, aí vai crescendo, vai amadurecendo, e aí vai vir adolescente, se acha esperto, sabe tudo, e aí começa a fazer coisa, aí começa a quebra aqui, cai ali, o que o pai faz? Abandona, rejeita? Não, o pai é meu filho, 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 é meu filho. Eu não sei vocês, mas eu fui criado pela minha avó. Meu pai me abandonou desde criança, minha mãe morreu, eu tinha 9 anos. E a minha avó, ela veio de Manaus, ela disse que os avós dela moravam em Toca, eram índios. E ela tinha uma cultura, que ela falava o que queria de mim, e batia na rua, me dava coça, fazia de tudo. Mas se alguém pegasse carona e falasse, é mesmo, bate mesmo, é muito bagunceiro, está escrevendo aqui no muro, está grafitando, está pichando o muro, bate mesmo, isso daí é um doido, isso daí é um vândalo. Ela parava de brigar comigo, o que você disse? O que você falou? Não, mas a senhora acabou de falar que ele é, não, mas eu posso, ele é meu neto, eu posso. Irmãos, isso é pai. Isso é o nosso Deus com a gente, irmãos. Deus pode tratar com a gente porque nós somos filhos. Mas quando o diabo quer se meter no tratamento, sai fora daqui. Não, aqui não. Eu posso tratar com ele, eu trato, ele é meu filho. Mas ele vacilou, deixa eu aproveitar. Não, aqui ninguém se mete, aqui é casa de família. Aqui é meu filho. Amém, irmãos? Entenda quem é seu adversário. Entenda como ele trabalha, entenda como ele luta e entenda quem você é. Porque quando você entende quem você é e você entende quem é seu adversário, nenhuma guerra mais será perdida, porque a palavra de Deus diz que Ele quem garante as nossas guerras. Levante suas mãos para o céu, glorifica o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores, por amor de Cristo Jesus. É a palavra que diz isso. É a palavra que diz. E ele vai colocar em xeque. Não, quero saber se o Sérgio sabe o que a palavra diz. Porque se ele não souber, ele é presa fácil. Então a gente precisa entender claramente o que Deus disse a nosso respeito. Olha o que Deus disse a nosso respeito. Não coloquei aqui no script, mas veio agora. Gênesis 2. Abre aí Gênesis 2. Gênesis 1, 26, para a gente orar essa noite. Gênesis 1, 26, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26.
façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, diga assim, domínio. Você sabe que quando Deus te fez, Ele te colocou para dominar as coisas? Não para ser dominado por elas? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio, autoridade, poder sobre todas as coisas. Então, você sabe exatamente quem você é, você sabe exatamente como Deus te fez como dominador. Não é o dinheiro que nos domina, somos nós que dominamos ele. Não são as coisas que nos dominam, porque tudo que nos domina nos escraviza. Mas quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, nós podemos dominar sobre todas as coisas. Amém, não amém, irmãos? Então, você tem domínio, autoridade, governo sobre todas as coisas, porque Deus fez isso. Tenha ele domínio sobre tudo. Versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os, diga assim, abençoou. Quando Deus fez o homem, Ele liberou a bênção. Deus fez ele dominador. Deus fez ele com o governo de tudo e falou assim: eu te fiz a minha imagem e eu te dou a minha bênção. Você é um abençoado por natureza, por criação, por DNA, por genética, pelo Espírito Santo. Você tem a bênção de Deus em você. Quando você foi criado, Deus derramou sobre você a bênção dele. E nada pode mudar isso, irmãos. Nada, porque esse é o projeto original. Quando eu fiz você, eu te dei domínio. E quando eu te dei domínio, eu falei assim: receba a minha bênção. Então, quando a gente se olhar no espelho, a gente tem que olhar e falar assim: eu sou um abençoado. Eu sou. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus quis. Tem um texto da Bíblia que diz assim: vocês que são maus, pais maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês? Quanto mais o meu Pai, que está no céu, não vos dará o Espírito Santo com todas as coisas? Então, se Ele quer dar, amém. Se Ele quer te abençoar, amém, irmãos. Você é um abençoado. E a gente fica com essa coisa: não, eu não, quem sou eu? Eu não, eu vim lá de Manguinho, eu não, eu sou o menor da minha casa, eu não, quem sou eu? Deus resolveu dar, e Ele simplesmente deu. Amém ou não amém? Olha o que diz o texto, irmãos. Quando Deus criou a humanidade, Ele falou assim: vocês são abençoados. E outras, vocês são fecundos. O que é ser fecundo? É ser fértil. É ter a fertilidade na vida. É onde tudo que você colocar a mão vai crescer. Tudo onde você botar o pé vai prosperar. Por quê? Porque você é fértil, você é fecundo. Eu te fiz desse jeito. Você tem a minha bênção. Poxa, pastor, mas o homem perdeu tudo no pecado de Gênesis 3. O homem perdeu tudo, perdeu. Mas Jesus conquistou tudo de novo na cruz. E se Ele conquistou na cruz, eu tomo posse dessa palavra. Eu sou abençoado, eu tenho domínio, eu sou fértil, eu vou multiplicar e encher a minha terra. Nós somos pecadores de Adão, da descendência, tudo bem, somos, mas também somos filhos de Jesus, resgatados pelo sangue do Cordeiro, e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, já dizia o cantor. Então a gente precisa entender quem nós somos isso aqui, abençoados, férteis, multiplicadores e abençoados e dominadores. Você pode dizer isso? Eu sou essa pessoa. Eu sou, independente se ninguém acredita, independente se ninguém
aceite, independente se o diabo não aceite, eu sou essa pessoa, porque Deus me fez assim. Então, diabo, se eu sou filho de Deus, você não entendeu. Eu sou filho amado. E o último versículo para a gente orar, Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Eu encerro com esse texto dizendo que o próprio Espírito, com E maiúsculo, confirma ao meu espírito que eu sou o quê? Eu sou filho. Sou filho. Sérgio, quem te confirma, quem te garante que você é filho dele e você pode fazer tudo porque é filho? Quem me garante? O Espírito Santo. O Espírito de Deus vem ao meu coração e testifica no meu coração, Sérgio, você é meu filho. E se eu sou filho, eu descanso. Olha a continuação desse versículo. O próprio Espírito confirma com o meu espírito que eu sou filho. E se eu sou filho, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Ele coloca aqui uma separação, olha, você, por ser filho, você tem uma herança, e a tua herança não é terrena, a tua herança não está no teu currículo, a tua herança não está nos teus bens, no teu carro, na tua casa, nas tuas propriedades. A tua herança, ela é uma coisa que as traças não corroem. A tua herança, ela é o próprio Deus. Você tem Deus por herança, você vai ganhar o galardão, e você vai ter, por ser filho, você tem direito à herança do teu pai. Agora, outra coisa, além de você ser filho e herdeiro de Deus, você agora é também o quê? Co-herdeiro com Cristo. Então, eu sou herdeiro de Deus, da essência, da presença, da eternidade, do céu, da mansão celestial. Eu tenho isso por herança, por ser filho, e Ele me garante isso pelo Espírito. E se eu sou filho herdeiro, agora eu vou ser co-herdeiro. Quem é o herdeiro é Cristo, e eu vou co-herdar com Ele. E o texto que nós lemos diz que Jesus é herdeiro de todas as coisas. Se Jesus é herdeiro de todas as coisas e eu sou co-herdeiro de Jesus, com Jesus, o que eu sou, irmão? O que você é? Co-herdeiro de todas as coisas. Isso precisa se tornar verdade, entendida e aceita e decretada, e falar assim, olha, nada muda isso. Nada muda. E aí, quando eu entro na batalha com o meu inimigo, eu já entro vencedor, porque nós somos o quê? Mais que vencedores. Quando eu entro na batalha, eu já entro como vencedor, porque eu sei quem ele é, eu sei como ele trabalha, eu sei quais são as ferramentas, eu sei como ele age, mas eu não só sei quem ele é, eu sei quem eu sou. E eu sou filho de Deus, e eu sou herdeiro do trono, e não sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. E se Cristo é herdeiro de tudo, e eu sou co-herdeiro com Ele, meu irmão, eu sou dono de tudo também. Eu sou dono de tudo. Por que você ainda não pegou? Porque eu não entendi isso. Porque eu ainda não entendi a plenitude da palavra. Deus, Ele é o doador, irmãos. Deus é o que dá. Olha só, aquele texto que nós lemos na oferta. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. E se alguém não quiser receber? Problema. Ele deu. Mas, e se alguém não quiser aceitar? Não importa, Ele deu. Não é o fato de eu não querer aceitar e receber que vai fazer com que impeça Ele de dar. Não. Deus vai continuar dando, mesmo eu não querendo receber, porque a essência dele é dar. Deus amou tanto que deu. E se ninguém quiser aceitar? Não importa, Ele continua dando. E assim são as coisas. E assim são os bens, tudo, porque tudo é de Jesus, e se tudo é de Jesus, eu sou o co-herdeiro com Ele, eu tomo posse de tudo que eu entendo.
Então Deus vai me dar algumas coisas, aí ele quer me dar. E eu falo assim, não, Deus, não, eu não mereço. Tá bom, então vou dar para outro. Você quer? Não, Deus, eu sou pobrezinho de Jacó. Vou continuar dando. Não é o fato de eu não querer aceitar que vai fechar a mão dele, vai falar assim, o Sérgio não quis receber, então eu não vou dar mais para ninguém. Então, se eu não quero receber, alguém vai receber no meu lugar. Se eu não quero receber, irmãos, alguém vai receber no meu lugar. Por quê? Porque Deus vai continuar dando. Diga assim, Deus não para de dar. Levante sua mão e receba então em nome de Jesus, irmão. Deus não para de dar. Se Ele quer dar, deixa Ele dar. É só a gente fazer o quê? Receber. É só receber, irmãos. É só receber. Se Ele quer te dar, receba. Não questione, mas isso aqui não era para mim, era... Deixa quieto. Ele quer dar, dá, recebe. Quando estão entendendo, pode dizer amém. Esses dias o meu chefe me chamou e perguntou se eu queria assumir a gestão do laboratório. Irmãos, eu comecei como porteiro do prédio, sem segundo grau. Fiz o segundo grau supletivo, fiz o curso técnico, fiz a faculdade, acabei o mestrado. E aí, o tema do mestrado foi legal, todo mundo gostou e foi um destaque. Falei assim, uau, tá. Indicaram o nome para a gestão, para o gestor, para o diretor, não sei de onde. Aí me chamaram assim, você quer aí assumir e tal? Vamos. Na hora me veio uma coisa assim, quem sou eu? Eu sou o ex-porteiro. Não, quem sou eu? Não, eu não tenho capacidade, eu não estou fluente no inglês, como que eu vou assumir a gestão? E aí eu ia responder na hora, não, eu não sou a pessoa certa, eu não sou capaz. Aí na hora, eu falei, não vou responder agora não, posso pensar? Tá, pensa, uma semana, depois responde. E aí quando a gente ora, Deus descortina e fala assim, olha, se você não quer dar, eu vou continuar dando. Se você não quer receber, outro vai receber no teu lugar. Não, Deus, precisa não. Eu tomo posse. Eu tomo posse. As nossas guerras, irmãos, são com principados e potestades. A gente vai entrar na guerra, mas a gente vai entrar diferente, porque a gente vai entrar sabendo quem Ele é, sabendo quem nós somos, e as batalhas serão vencidas para a glória do nome do Senhor.